Estamos de volta ao vivo, hoje conversando com os senadores pelo Distrito Federal. E o nosso tema é toda a ordenação, o ordenamento territorial do DF, a questão de mobilidade. Então nós vamos perguntar um pouco, senadores, a gente terminou o bloco anterior tocando na questão da Copa do Mundo, né? Estão previstas as obras aí para a instalação da Copa do Mundo, está previsto aí um metrô do aeroporto para o centro da cidade. Como é que fica essa questão? Esse aeroporto vai ligar, esse metrô será realmente utilizado? Ele é realmente tão útil ou ele seria mais útil em outras áreas? Senadores. Senador Cristóvão. Você fala o metrô ou o VLT? O metrô, na verdade não é o metrô, né? O VLT que liga o aeroporto ao centro. Que eu saiba, hoje a ideia já não é mais esse VLT da Copa. Já é uma coisa mais para atender a população urbana. Efetivamente, né? Desde o Gama. E aí eu sou totalmente favorável. Fazer um trecho só para a Copa, eu sinceramente acho que seria um equívoco. Agora, fazer um como está planejando agora, eu sou francamente favorável. E está sendo assim agora. E ele é muito sai, bom. Senador? Sai, com certeza. Só que, a mobilidade, salvo engano, o Pacto da Mobilidade sai agora, nesses próximos 60 dias, aonde vem o VLT, vem obras estruturantes também nas cidades satélites, tudo isso em função da Copa. A gente está todos preparados para receber a Copa, o que é muito bom. É um mote, mas que vamos aproveitar isso para melhorar o sistema de transporte público da nossa cidade. Agora, salvo engano, o projeto que prevê a ligação do Gama, de Santa Maria, Gama com o plano piloto e também plano piloto com o plano Altina, não é o VLT, é VLP. É VLP. É VLP. Isso também tem um... Mas são obras importantes. São obras estruturantes, Concordo são com o obras Cristóvão, importantes. né? Acho que não precisaria da Copa para ter. Mas se a Copa vai trazer esse benefício para Brasília, a minha preocupação é que nós estamos chegando muito próximos da realização da Copa do Mundo. E eu defendo que o Brasil cedia a Copa do Mundo, eu entendo que Brasília, especialmente, é uma das grandes vocações de Brasília, ser a grande capital de eventos, não apenas eventos esportivos, mas eventos científicos, esportivos, científicos, profissionais, políticos. Essa é a grande vocação da cidade. Agora, o que eu estou percebendo é que nós estamos nos aproximando da Copa e não estou vendo aqueles outros benefícios que foram prometidos à cidade em função da Copa serem realizados. Até agora, até aqui neste momento, o que nós temos adiantado é a construção de um estádio. As demais obras que trarão benefícios permanentes para a cidade estão muito atrasadas ou sequer foram iniciadas. Eu só quero dizer que a minha maior preocupação com a Copa mesmo é que a gente não está dando atenção à seleção brasileira de futebol. E o que eu mais temo hoje é que a gente gaste 50 bilhões para fazer uma Copa que a Argentina leve. Esse é o meu medo. A Isabela Miller Menezes, que é aqui de Brasília, ela gostaria de saber a opinião do senhor sobre a criação do novo setor hoteleiro na 901 Sul, que está sendo criado exatamente falando-se que ele vai beneficiar, vai ser em função da Copa, porque é próximo do estádio, e ele levando em consideração a rede hoteleira existente e as recentes demolições. Então, ela está questionando a criação desse setor. Aí eu queria aproveitar e entrar num outro tema, que é essa questão do ordenamento territorial do DF. A gente teve, em 1997, um plano diretor de ordenamento territorial, que previu que deveria ser área urbana, área rural, a altura das edificações. Isso foi modificado em 2007, 2008, 2009, quando se previa a revisão desse plano. A revisão feita foi questionada muito na Justiça, a gente teve aí uma série de ações de inconstitucionalidade contra essa revisão. E o DF, de uma forma geral, está meio que abandonado, está meio que sem regras definidas para essa questão de construção, de edificações de uma forma geral e de destinação de suas áreas públicas. Como é que fica essa questão? Desculpa, apenas agregar uma questão. Em função da não reforma, da não revisão do plano de ordenamento territorial, aparentemente o que se vê é isso que está acontecendo. Quer dizer, se planejam hotéis numa área próxima ao estádio, em que há uma definição de que ele pode ter um grande número de andares fora do padrão. Essa é uma questão que vai ser resolvida pela Câmara Legislativa, que é o equivalente à Assembleia Legislativa dos Estados. Parece que a gente está reformando a cidade permanentemente, de acordo com as circunstâncias, ao bel prazer
dos governos que pressionam a Câmara Legislativa. É isso mesmo? Está correto? Dos governos e do poder econômico. Sim. É importante ressaltar, primeiro, que o plano diretor de ordenamento territorial foi discutido num ambiente extremamente contaminado. E é importante ressaltar que, logo em seguida, a votação desse plano diretor, que foi contestado na Justiça e que a Justiça anulou, nós tivemos o maior escândalo da história do Distrito Federal. E com várias críticas ao plano diretor. A pressão imobiliária do Distrito Federal, do poder econômico do Distrito Federal, de construir, por exemplo, em áreas de preservação de mananciais, por exemplo, como a área prevista por Catetinho, uma expansão urbana sobre áreas rurais muito superior à necessidade da cidade, segundo especialistas, o que levaram à conclusão de que havia outros interesses na transformação dessas áreas rurais em áreas urbanas. A gente já viu aqui áreas que eram destinadas a igrejas, de repente, de uma noite para outra, serem destinadas à exploração comercial. Diversas modificações de uso que alteravam a destinação original da cidade. E agora, mais recentemente, uma pressão do governo para a transformação da 901 Norte. É importante ressaltar que, pelo plano original de Brasília, a altura máxima, o gabarito máximo de construção naquela área é de 9,5 metros. O que está se propondo é construção de 45 metros. Isso, efetivamente, modifica completamente, distorce a ocupação daquela área. Acho que esse debate tem que ser feito. Eu acho que Brasília precisa de outras alternativas hoteleiras? Precisa. Qual é a exata demanda? Nós vamos fazer isso apenas em função da Copa. Nós temos no próprio setor hoteleiro diversas projeções que são baixas, que poderiam ser autorizadas a aumentar, claro, que o proprietário pagando ao Estado pela possibilidade de aumento. A nossa preocupação é de você fazer um setor hoteleiro na 901 que vai servir apenas para a Copa e depois da Copa vai se transformar em moradia. Essa é uma das grandes preocupações dos urbanistas e arquitetos que acompanham a evolução da nossa cidade. E que vai impactar fortemente a infraestrutura urbana que é utilizada por todos os moradores. Saindo fora do planejamento original da cidade. Vende-se um terreno que é um tesouro, como eu disse, um pedaço da operação. Esse dinheiro provavelmente vai para o estádio para financiar, porque senão vai faltar dinheiro. Aí se constrói, em nome de hotel, um arranha-céu no centro de Brasília. Que tira toda a visibilidade daquela área administrativa do DF. É um contrassenso completo. Por isso, está ameaçado o patrimônio histórico. Está ameaçado a situação de Brasília de ser patrimônio histórico da humanidade, porque a Unesco provavelmente não vai aceitar manter esse carimbo de patrimônio. A gente estava lembrando que em 1987, quando então o governador José Aparecido, a gente estava conversando disso aqui no intervalo, né, batalhou para que Brasília fosse tombado como um patrimônio da humanidade, um patrimônio cultural da humanidade. Um dos argumentos dele era exatamente impedir que a especulação imobiliária dominasse completamente essa área do Distrito Federal e deformasse esse aspecto urbanístico de Brasília. Conseguiu quase nada, né? Porque o DF, de uma forma geral, está muito modificado. Brasília deve muito. Sim, com certeza, deve muito, mas infelizmente não conseguiu. O projeto original do Distrito Federal, esse está preservado. E agora, nessa nova decisão do IFAM, de Brasília, o plano piloto. Por que plano piloto? Porque é o plano original, é o primeiro plano, é o plano piloto, é o avião, como todo o Brasil conhece, é o símbolo do avião. Esse está preservado. Agora, tem uma decisão do IFAM agora, do IFAM Nacional, que diz que qualquer construção em volta do plano piloto tem que ser escutado. Não faz sentido, porque você não pode pegar uma cidade pulsante que nem Ceilândia, que nem Taguatinga, e não deixar que ela cresça. Vocês têm que deixar que essas cidades possam crescer. Agora, o plano piloto original, pensado, que é o patrimônio da humanidade, que é o espaço tombado, esse foi preservado, sim. Nós temos agora, se você tem ideia, agora há pouco você citou, que está precisando de novos hotéis em Brasília, o que teve que acontecer? Foi demolido
Foi explodido 2 hotéis no coração da cidade agora e vão nascer novos hotéis. Senador, isso aí não foi um crime contra Brasília? Porque se destruiu exemplos da arquitetura da década de 1960 e está construindo coisas que não tem nada a ver com a arquitetura da cidade. Não, eu acho que essa questão... Não tinha simbolismo nesses dois. Eu acho, primeiro, eu acho que a gente tem que ter o seguinte, a gente tem que ter claro que o serviço que o ex-governador José Aparecido de Oliveira prestou a essa cidade. Se hoje nós temos problemas no enfrentamento com a especulação imobiliária, nossa, se Brasília não fosse tombada, seria um desastre total. Nós temos que lembrar que Brasília deve ser preservada, não porque é tombada, mas ela é tombada porque merece ser preservada. Exatamente. E Brasília é uma cidade que, o que ela representa? Uma singularidade em relação a qualquer outra cidade do mundo. Nosso querido senador Cristóvão é um homem internacional. Eu pergunto ao senador Cristóvão, ele vai ter a oportunidade de responder, se em qualquer outra cidade do mundo que o senador Cristóvão conheceu, se ele sai de um apartamento, desce, pega uma calçada, caminha no meio de um bosque e vai num comércio local. Porque todas as cidades que eu conheço no mundo, conheço algumas, ou num prédio ou numa casa, você sai, você tem uma calçada e você tem uma rua. Brasília tem uma concepção urbanística, que é da sua escala residencial, que é absolutamente diferenciada de qualquer outra. Então, portanto, e nós não podemos perder isso. Como disse o nosso querido e saudoso Lúcio Costa, o céu é o mar de Brasília. E aí, eu me permita discordar do senador Jim, que quando se procura proteger a zona tampão do plano piloto, e eu quero parabenizar o IPHAN pela iniciativa, apenas quero dizer que ela deveria ter vindo antes, nós estamos preservando uma questão fundamental de Brasília, uma outra escala fundamental, que é a escala bucólica, que a escala é a possibilidade de você ver todo o horizonte fantástico da nossa cidade. Portanto, essa questão do tombamento, nós vamos ter agora, no final de março, na Câmara Legislativa, um grande debate, porque o governo está encaminhando o plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília para uma audiência pública na Câmara. Mas a cidade, eu tenho certeza absoluta, fiz até uma enquete no meu site outro dia e foi 90% dos que participaram da enquete foram claros, querem manter o tombamento de Brasília, porque entendem o que isso significa para a qualidade de vida da cidade. Nós acostumamos com a nossa Brasília, esse projeto, o plano piloto, é muito importante ser mantido. Nós devemos muito ao presidente, ao ex-governador José Aparecido de Oliveira, porque se hoje nós temos orgulho da nossa cidade, que dá certo, que vem dando certo, o tombamento foi uma peça fundamental. Então a cidade está sendo governada de fora para dentro, porque o que o senhor está me dizendo é que os governantes não conseguiram manter o plano, a gente só consegue manter graças a um projeto de fora que é o tombamento. O tombamento foi muito importante e os governantes que lá passaram, está aqui um ex-governador, todos eles lutaram para manter o tombamento. Isso é uma verdade que tem que ser dita. Todos lutamos para manter o tombamento. Eu queria dizer também que a importância do patrimônio, de ser patrimônio histórico, não é só a qualidade de vida. Claro. É porque isso atrairá turismo para o Distrito Federal. O nosso futuro não é ter indústria de automóvel, metal, mecânica, embora algumas sim, sobretudo para a construção. O nosso futuro são os serviços e é especialmente turismo. E ser patrimônio é um carimbo fundamental para recebermos turistas ao longo dos próximos anos e décadas. Eu quero